Você já teve a sensação de que algo estranho está acontecendo no mundo, mas não consegue explicar? Muitos estão distraídos com a correria do dia a dia, enquanto sinais proféticos misteriosos estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Este vídeo vai revelar 5 sinais bíblicos estranhos, pouco falados, mas que podem indicar que estamos vivendo tempos decisivos. Aqui você vai descobrir acontecimentos reais e surpreendentes, como as novilhas vermelhas em Israel, a vida brotando no Mar Morto e até fenômenos misteriosos nos céus que poucos conseguem compreender. Assistir até o final deste vídeo vai abrir seus olhos espirituais, fortalecer sua fé e te ajudar a entender o que Deus pode estar mostrando à humanidade neste exato momento. E eu te pergunto, você tem percebido que o mundo não é mais o mesmo? Sente que estamos cada vez mais próximos de algo grandioso? Então este vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque a cada sinal revelado, você vai enxergar que a volta de Jesus pode estar mais perto do que imaginamos. Antes de continuarmos, já se inscreva no canal. Deixe o seu like e escreva nos comentários: "Estou vigiando". Assim você declara publicamente a sua fé e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. As novilhas vermelhas em Israel. Nosso primeiro sinal nos leva ao coração da Terra Santa, a nação de Israel, e envolve algo aparentemente simples: algumas vacas vermelhas. Mas estas não são vacas comuns. Elas representam um dos mais extraordinários cumprimentos proféticos de nossos dias. Para compreendermos a magnitude deste sinal, precisamos voltar mais de 3.000 anos no tempo, aos dias de Moisés. No livro de Números, capítulo 19, Deus estabeleceu uma lei muito específica e peculiar. Ele ordenou que os filhos de Israel trouxessem uma novilha vermelha, completamente vermelha, sem nenhum defeito, sobre a qual nunca se colocou jugo. Esta novilha seria sacrificada, e suas cinzas seriam usadas em um ritual de purificação extremamente importante para o povo de Israel. Este ritual não era opcional, era absolutamente necessário para a purificação cerimonial, especialmente para aqueles que tivessem contato com a morte. E mais importante ainda, sem as cinzas da novilha vermelha, o serviço do templo não poderia funcionar adequadamente. Era um requisito divino e inegociável. Agora, aqui está o extraordinário. Desde a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo, há quase 2.000 anos, não existem registros confiáveis de novilhas vermelhas perfeitas sendo criadas em Israel. A tradição judaica ensina que, ao longo de toda a história israelita, apenas 9 novilhas vermelhas foram encontradas e utilizadas neste ritual. A 10ª, segundo os rabinos, será encontrada nos dias do Messias. Durante séculos, isto pareceu impossível. A genética do gado não favorecia o nascimento de novilhas completamente vermelhas. Mesmo quando nasciam, era extremamente raro que não tivessem pelo menos alguns pelos de outra cor, o que as desqualificava segundo a rigorosa interpretação da lei. Além disso, qualquer marca, cicatriz ou imperfeição tornaria o animal inadequado para o ritual. Mas algo extraordinário começou a acontecer nos últimos anos. Em setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas foram transportadas dos Estados Unidos para Israel. Não eram vacas comuns, eram animais cuidadosamente selecionados, criados especificamente para atender aos rigorosos requisitos bíblicos. Rabinos e especialistas as examinaram meticulosamente, e o veredito foi surpreendente. Elas eram kasherá, adequadas para o ritual da novilha vermelha. Hoje, estas novilhas estão sendo criadas em uma fazenda especial em Israel, sob supervisão constante de autoridades religiosas. Elas são monitoradas diariamente para garantir que não desenvolvam nenhuma imperfeição que as desqualifique. E existe uma expectativa crescente entre os judeus ortodoxos de que estas novilhas podem ser a chave para a reconstrução do terceiro templo. Mas por que isto é tão significativo do ponto de vista profético?
Porque a Bíblia fala claramente sobre um templo que será reconstruído em Jerusalém nos últimos dias. O profeta Daniel menciona este templo. O apóstolo Paulo fala sobre ele em 2 Tessalonicenses. E o próprio Jesus, no Monte das Oliveiras, referiu-se a eventos que ocorrerão neste templo futuro. Para que o templo funcione segundo a lei judaica, é absolutamente necessária a purificação com as cinzas da novilha vermelha. Sem elas, nenhum Cohen, nenhum sacerdote judeu poderia servir no templo, pois todos estão considerados impuros pela tradição rabínica, já que todos tiveram contato com a morte ao longo de gerações. Durante 2000 anos, este foi o maior obstáculo para a reconstrução do templo. Não era apenas uma questão política ou arquitetônica, ou mesmo de localização. Era uma questão de pureza cerimonial. Como reconstruir um templo se não existe a possibilidade de purificar os sacerdotes que serviriam nele? Mas agora, pela primeira vez em 2 milênios, este obstáculo pode estar sendo removido. Os preparativos para o terceiro templo não são mais teoria. Eles são realidade. O Instituto do Templo, em Jerusalém, já recriou mais de 100 utensílios que seriam usados no serviço do templo, desde as vestes sacerdotais até os instrumentos musicais. Sacerdotes levitas estão sendo treinados. Estudos arquitetônicos estão sendo realizados. E agora, as novilhas vermelhas estão em solo israelense. Alguns podem perguntar, mas onde o templo seria construído? O Monte do Templo hoje abriga o Domo da Rocha, um dos locais mais sagrados do Islã. Como isto poderia ser possível? A resposta é que não sabemos exatamente como Deus orquestrará os eventos. Uma profecia não nos dá todos os detalhes do processo, mas nos garante o resultado final. Ao longo da história, Deus tem movido nações, reis e impérios para cumprir seus propósitos. E se Ele prometeu que haverá um templo em Jerusalém nos últimos dias, podemos ter certeza de que sua palavra se cumprirá. O que sabemos é isto: pela primeira vez em 2000 anos, todos os elementos necessários para a reconstrução do templo estão se alinhando. E as novilhas vermelhas são uma peça fundamental deste quebra-cabeça profético. Isto não é coincidência. Isto não é acidente. Isto é providência divina. O nascimento destas novilhas, sua criação cuidadosa, seu transporte para Israel, tudo isto está acontecendo em um momento único da história. Um momento em que a nação de Israel existe novamente após 2000 anos de dispersão. Um momento em que Jerusalém está sob controle israelense pela primeira vez desde a destruição do templo. Um momento em que o mundo inteiro tem seus olhos voltados para aquela pequena nação no Oriente Médio. Os sábios judeus têm um ditado: quando as novilhas vermelhas estiverem prontas, o Messias estará à porta. Para os judeus, isto significa a primeira vinda do Messias. Para nós que cremos em Jesus, sabemos que isto aponta para sua segunda vinda, seu retorno glorioso. E enquanto o mundo debate política, economia e questões sociais, algo muito mais profundo está acontecendo. O relógio profético está avançando. As peças estão se movendo no tabuleiro divino. E estas humildes vacas vermelhas, criadas em uma fazenda israelense, são um lembrete poderoso de que Deus está no controle. E seus planos estão se desenrolando exatamente como Ele prometeu. O Mar Morto ganhando vida. Nosso segundo sinal nos leva ao lugar mais baixo da Terra, um dos corpos de água mais fascinantes e mortais do planeta, o Mar Morto. Com aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto é conhecido por sua salinidade extrema. Suas águas contêm quase 10 vezes mais sal do que os oceanos comuns. É tão denso que é impossível afundar nele. E é tão hostil à vida que praticamente nenhum organismo consegue sobreviver em suas águas. Daí vem seu nome sinistro, Mar Morto. Durante milênios, este corpo de água permaneceu exatamente como seu nome sugere, morto, estéril, sem vida. Uma vasta extensão de água onde nada cresce, nada vive,
nada prospera. É um monumento à desolação, um lembrete do juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, que, segundo a tradição, estavam localizadas naquela região. Mas há mais de 2.500 anos, o profeta Ezequiel recebeu uma visão extraordinária. Uma visão que parecia completamente impossível, especialmente para alguém que conhecia bem aquelas águas mortas. No capítulo 47 do livro de Ezequiel, o profeta descreve uma visão do templo futuro. Ele vê águas brotando do templo, fluindo para o leste, descendo em direção ao vale e finalmente chegando ao Mar Morto. E então, algo absolutamente extraordinário acontece. Vamos ler as palavras do próprio profeta. Estas águas saem para a região oriental, descem a Arabá e vão para o mar. Quando tiverem entrado no mar, as águas do mar tornar-se-ão saudáveis. Todo ser vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, e as do mar se tornarão saudáveis, e viverá tudo por onde passar este rio. Imaginem a audácia desta profecia. Ezequiel está dizendo que o Mar Morto, aquele corpo de água onde absolutamente nada sobrevive, um dia ganhará vida. E haverá peixes nadando em suas águas, que suas margens serão povoadas por toda forma de vida. Que pescadores lançarão suas redes ali, onde durante milênios só houve morte e desolação? Durante séculos, esta profecia pareceu impossível. Era considerada por muitos como puramente simbólica, uma metáfora espiritual sobre renovação e restauração, mas não necessariamente um evento físico literal. Afinal, como águas tão saturadas de sal poderiam, de alguma forma, ganhar vida? Mas Deus tem um jeito de tornar o impossível em realidade. Nos últimos anos, algo extraordinário começou a acontecer no Mar Morto. Algo que está deixando os cientistas perplexos e fazendo os estudiosos da profecia prestarem atenção. Surgiram fontes de água doce brotando nas margens e até mesmo debaixo do Mar Morto. Estas fontes criaram pequenas lagoas e poças de água ao redor do mar, especialmente na região sul. E nestas lagoas, algo inacreditável foi descoberto: vida. Fotografias e vídeos documentaram a presença de peixes e outros organismos aquáticos nadando nestas águas que, pela lógica natural, deveriam ser absolutamente estéreis. Micro-organismos que nunca deveriam sobreviver em tais condições estão proliferando. Plantas estão crescendo nas margens onde antes só havia cristais de sal. Em 2018, um fotógrafo chamado Noam Bedein documentou este fenômeno extraordinário. Ele capturou imagens de cardumes de peixes nadando em poças formadas pelas fontes de água doce que emergiram nas margens do Mar Morto. Suas fotografias circularam o mundo e deixaram tanto cientistas quanto teólogos em estado de admiração. Geólogos explicam que estas fontes são resultado de sumidouros ou dolinas que se formaram devido ao recuo das águas do Mar Morto. À medida que o nível da água desce, aquíferos subterrâneos de água doce encontram passagem para a superfície. Mas esta explicação científica não diminui a importância profética do evento. Pelo contrário, ela mostra como Deus usa processos naturais para cumprir seus propósitos sobrenaturais. O que torna isto ainda mais significativo é o momento em que está acontecendo. Não é algo que ocorreu há séculos. Está acontecendo agora, em nossos dias, diante de nossos olhos. Pela primeira vez em toda a história registrada, a vida emergindo no Mar Morto. Alguns argumentarão que isto ainda não é o cumprimento completo da profecia de Ezequiel. E eles estariam corretos. A profecia completa fala de uma transformação total do Mar Morto, não apenas de pequenas lagoas com vida. Fala de um rio poderoso fluindo do templo, trazendo vida por onde passar. Mas aqui está o ponto crucial. Estamos vendo os primeiros sinais, os primeiros indícios. É como as primeiras gotas de chuva antes da tempestade. É como o primeiro raio de luz no horizonte antes do nascer do sol. É um prenúncio do que está por vir.
A Bíblia frequentemente mostra Deus agindo progressivamente. Ele dá sinais, precursores, antecipações do cumprimento pleno. E o que estamos vendo no Mar Morto hoje pode muito bem ser exatamente isso. Um sinal de que a grande transformação profetizada está se aproximando. Pensem na poesia divina disto tudo. O Mar Morto, símbolo de julgamento e morte, conectado ao juízo sobre Sodoma e Gomorra, começando a ganhar vida. É uma imagem perfeita da mensagem do Evangelho. Onde reina a morte, Deus traz vida. Onde há desolação, Ele traz restauração. Onde não há esperança, Ele traz renovação. E há outro aspecto fascinante desta profecia. Ezequiel descreve que as águas do Mar Morto serão curadas, exceto em alguns lugares específicos que permanecerão salgados para a produção de sal. Mesmo na restauração, há propósito e design divino. Nada é acidental, mas a mensagem mais profunda aqui é esta. Quando Deus faz uma promessa, por mais impossível que pareça, por mais tempo que demore, ela se cumprirá. Durante 2.500 anos, a profecia de Ezequiel sobre o Mar Morto pareceu absurda para muitos. Como aquelas águas mortais poderiam ganhar vida? Como peixes poderiam nadar ali? Como pescadores poderiam lançar suas redes naquelas margens desoladas? Mas Deus não está limitado por impossibilidades humanas. Ele não está preso pelas leis naturais que Ele mesmo criou. E quando chega o tempo certo, suas palavras se cumprem, muitas vezes de maneiras que excedem nossa imaginação. O Mar Morto ganhando vida não é apenas um fenômeno geológico interessante. É um sinal profético. É um lembrete de que estamos vivendo em dias extraordinários. É uma confirmação de que as palavras dos profetas antigos não eram fantasias ou metáforas vazias, mas revelações autênticas do plano divino para a história humana. E se esta profecia está começando a se cumprir diante de nossos olhos, o que mais está prestes a se realizar? Se o impossível está se tornando possível no lugar mais baixo da terra, que outras impossibilidades Deus está preparando para transformar em realidade? Cada peixe nadando naquelas lagoas ao redor do Mar Morto é um testemunho silencioso, mas poderoso. O Deus que prometeu é fiel. Suas palavras não falham. E o que Ele declarou há milênios está se cumprindo em nossos dias. Sons misteriosos no céu. Nosso terceiro sinal é talvez o mais enigmático e perturbador. É um fenômeno que tem sido reportado em diferentes partes do mundo, deixando pessoas confusas, assustadas e procurando por explicações. Estou falando dos sons misteriosos vindos do céu. Se você passar alguns minutos pesquisando na internet, encontrará centenas, talvez milhares de vídeos gravados por pessoas comuns em diversos países, todos documentando o mesmo fenômeno estranho. Sons altos, profundos e ecoantes vindo aparentemente do céu. Sons que muitos descrevem como trombetas, outros como metais sendo arrastados, outros ainda como gemidos sobrenaturais. Estes sons não são breves. Alguns duram minutos. Eles reverberam, ecoam através das cidades, campos e montanhas. São altos o suficiente para acordar pessoas durante a noite, para parar o trânsito, para fazer cães latirem e pássaros voarem em pânico. E o mais perturbador, não há explicação definitiva para sua origem. Este fenômeno foi reportado em países como Canadá, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Ucrânia, Malásia e muitos outros. Os sons foram gravados em diferentes anos, em diferentes estações, em diferentes contextos climáticos. Não há um padrão geográfico claro. Não há uma explicação científica consensual. Cientistas têm proposto várias teorias. Alguns sugerem que podem ser ondas eletromagnéticas da ionosfera sendo convertidas em ondas sonoras audíveis. Outros falam de movimentos tectônicos, placas terrestres se ajustando, liberando energia que se manifesta como som. Há quem mencione fenômenos atmosféricos raros ou até mesmo experimentos militares secretos.
Mas nenhuma destas explicações consegue dar conta de todos os aspectos do fenômeno. E muitas das gravações simplesmente desafiam as explicações convencionais. Para aqueles que conhecem as Escrituras, estes sons evocam algo muito específico. As trombetas mencionadas na Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse. No Apocalipse, capítulo 8, João descreve uma visão extraordinária. Ele vê 7 anjos, cada um com uma trombeta. E à medida que cada anjo toca sua trombeta, eventos cataclísmicos são desencadeados na Terra. Estes não são eventos simbólicos abstratos. São julgamentos divinos reais, tangíveis, que afetam a terra, o mar, os rios, os astros celestiais. Jesus também falou sobre trombetas no contexto de sua vinda. Em Mateus 24, versículo 31, ele diz: "E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus." E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, declara: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus." As trombetas na Bíblia não são meramente simbólicas. Elas anunciam eventos reais. Elas marcam transições importantes no plano divino. Elas são alarmes celestiais, chamando a atenção da humanidade para algo significativo que está acontecendo ou prestes a acontecer. Agora, não estou afirmando categoricamente que os sons misteriosos gravados ao redor do mundo são as trombetas apocalípticas. Seria presunçoso e irresponsável fazer tal afirmação sem base sólida. O que estou dizendo é isto: nós não sabemos com certeza o que estes sons são, mas eles certamente nos fazem lembrar do que as Escrituras descrevem, e isto em si é significativo. Mesmo se houver explicações naturais para alguns ou todos estes sons, o fato de que eles estão ocorrendo em nossos dias, de que estão sendo documentados globalmente, de que evocam tão claramente as descrições bíblicas, isto não pode ser ignorado. Há um princípio espiritual importante aqui. Deus frequentemente usa fenômenos naturais para transmitir mensagens sobrenaturais. Ele usou uma estrela para guiar os magos até Jesus. Usou um terremoto para abrir as portas da prisão onde Paulo e Silas estavam presos. Usou fenômenos naturais durante as pragas do Êxodo. O natural e o sobrenatural não são compartimentos separados na economia divina. Deus é soberano sobre ambos. Então, mesmo que estes sons tenham explicações científicas parciais, isto não elimina a possibilidade de que Deus os esteja usando como sinais, como alertas, como lembretes de que vivemos em dias extraordinários. Há também relatos, através da história, de sons celestiais anunciando eventos importantes. Antes da destruição do templo, em 70 d.C., o historiador Joséfo registrou que vozes sobrenaturais foram ouvidas no templo, dizendo: "Partamos daqui." Antes de grandes terremotos, batalhas históricas e outros eventos significativos, há registros de sons inexplicáveis. O céu não é silencioso. Ele fala, às vezes em sussurros, às vezes em trovões. E talvez, apenas talvez, estamos vivendo em dias onde o céu está aumentando o volume. Jesus repreendeu os fariseus por não conseguirem discernir os sinais dos tempos. Eles conseguiam prever o clima, observando o céu, mas eram espiritualmente cegos para reconhecer que o Messias estava diante deles. E Jesus os advertiu: "Vocês sabem interpretar a aparência do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos." O mesmo alerta se aplica a nós hoje. Vivemos em uma era de informação sem precedentes. Temos acesso a mais conhecimento do que qualquer geração anterior. Mas estamos prestando atenção aos sinais? Estamos discernindo os tempos em que vivemos? Os sons misteriosos no céu podem ter várias explicações, mas eles certamente cumprem um propósito: fazer as pessoas olharem para cima. Fazer as pessoas pararem por um momento sua rotina frenética e considerarem que talvez, apenas talvez, há algo maior acontecendo.
Que talvez o céu esteja tentando captar nossa atenção. Em uma cultura cada vez mais secularizada, onde o sobrenatural é descartado como superstição, onde as pessoas vivem como se este mundo fosse tudo o que existe, estes sons servem como lembretes perturbadores. Vocês não estão sozinhos neste universo. Há algo além do que seus olhos podem ver. Há dimensões da realidade que excedem sua compreensão. E se estes sons são precursores, sinais preliminares das trombetas que um dia realmente tocarão conforme descrito no Apocalipse, então eles são alertas de misericórdia. São oportunidades para acordar, para reconsiderar, para se preparar. A Bíblia deixa claro que haverá sinais no céu antes dos grandes eventos do fim dos tempos. Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O livro de Joel fala sobre prodígios no céu e na terra antes do grande dia do Senhor. Os profetas consistentemente associam fenômenos celestiais com as intervenções divinas na história. Então, quando ouvimos sobre sons misteriosos vindo do céu, gravados em múltiplos continentes, sem explicação definitiva, devemos pelo menos pausar e considerar: será que o céu está tentando nos dizer algo? Não precisamos ser sensacionalistas. Não precisamos criar pânico desnecessário. Mas também não devemos ser como aqueles que ignoram completamente os sinais ao seu redor, vivendo como se nada extraordinário estivesse acontecendo. A postura sábia é a vigilância informada, é estar atento sem ser paranoico, é reconhecer os sinais sem cair em especulações infundadas, é manter nossos olhos fixos no céu, mas nossos pés firmes na terra, vivendo de forma responsável, mas com a consciência de que nosso tempo aqui pode ser mais curto do que imaginamos. Os sons no céu, sejam o que forem, nos lembram de uma verdade fundamental. Este mundo não é tudo. A realidade que vemos não é a totalidade da realidade. E um dia, não muito distante, trombetas reais soarão, anunciando o retorno do Rei dos Reis. E quando isso acontecer, não haverá dúvida. Não haverá confusão. Será claro, inequívoco e absolutamente transformador. O avivamento no Oriente Médio. Nosso quarto sinal é talvez o mais glorioso e esperançoso de todos. É um sinal que não envolve fenômenos celestiais ou cumprimentos proféticos envolvendo objetos físicos. Este sinal envolve a coisa mais preciosa para o coração de Deus: almas humanas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Estou falando do avivamento extraordinário que está acontecendo no Oriente Médio, particularmente entre povos muçulmanos. Por 14 séculos, o Oriente Médio tem sido predominantemente islâmico. Desde o 7º século, quando o Islã se espalhou rapidamente pela Península Arábica, norte da África e além, estas regiões têm sido consideradas fortalezas do islamismo. A conversão ao cristianismo não apenas é culturalmente inaceitável em muitos destes países, mas é legalmente punível, às vezes com morte. Missionários cristãos tentaram alcançar estas regiões por séculos, com resultados limitados. O evangelho parecia bloqueado, impedido por barreiras culturais, linguísticas, religiosas e políticas quase intransponíveis. Muitos chegaram a acreditar que o Oriente Médio nunca seria alcançado em larga escala pelo cristianismo, mas Deus tinha outros planos. Nas últimas 2 décadas, algo extraordinário começou a acontecer. Algo que está ocorrendo longe dos holofotes da mídia secular, mas que está sendo documentado por missionários. Igrejas clandestinas e organizações cristãs que trabalham nestas regiões. Milhares, talvez milhões de muçulmanos estão tendo sonhos e visões com Jesus Cristo. Não estou exagerando. Isto está sendo reportado em países como Irã, Afeganistão, Paquistão, Arábia Saudita, Egito, Argélia, Marrocos e muitos outros. Os relatos seguem padrões semelhantes. Uma pessoa muçulmana, frequentemente devota e comprometida com sua fé, tem um sonho onde aparece um homem vestido de branco irradiando luz. Este homem se identifica como Jesus, Isa no Alcorão.
Ele fala palavras de amor, perdão e chamado. E a pessoa acorda transformada, com uma fome inexplicável por conhecer mais sobre este Jesus. Estas pessoas então buscam Bíblias, encontram cristãos, conectam-se com igrejas clandestinas ou recursos online. E ao conhecerem o Evangelho completo, entregam suas vidas a Cristo, frequentemente enfrentando perseguição severa, rejeição familiar e perigo de morte. Uma organização missionária conduziu uma pesquisa com ex-muçulmanos convertidos ao cristianismo. Quando perguntados sobre o que os levou à conversão, mais de 40% mencionaram sonhos e visões como fator significativo. Isto é extraordinário. Pensem na soberania de Deus nisto. Em países onde é impossível ou extremamente perigoso pregar o Evangelho abertamente, onde não há liberdade religiosa, onde Bíblias são proibidas, Deus está contornando todas estas barreiras humanas. Ele está visitando pessoas diretamente em seus sonhos. Ele está se revelando de maneiras que nenhuma perseguição pode impedir. No Irã, apesar de ser uma república islâmica rigorosa, estima-se que existam centenas de milhares de cristãos secretos, a maioria convertidos do islamismo. As igrejas domésticas se multiplicam de forma subterrânea, e a velocidade de crescimento é tão notável que alguns líderes iranianos expressaram publicamente preocupação com o que chamam de invasão cristã. No Afeganistão, um dos países mais hostis ao cristianismo, onde conversão pode resultar em execução, ainda assim há cristãos secretos, muitos dos quais vieram à fé através de sonhos com Jesus. Eles se reúnem em células minúsculas, arriscando suas vidas para adorar ao Deus vivo. Mesmo na Arábia Saudita, berço do islamismo, onde proselitismo cristão é estritamente proibido, há uma igreja clandestina crescendo, sauditas encontrando Cristo, frequentemente através de sonhos ou através de conteúdo cristão online, que consegue penetrar os firewalls e censuras. Este avivamento não é pequeno ou insignificante. Estudiosos de crescimento de igreja estimam que o cristianismo está crescendo mais rápido no Oriente Médio e Norte da África do que em qualquer outro momento desde o primeiro século. É um crescimento que acontece nas sombras, longe das estatísticas oficiais, mas que é real e profundo, e há um aspecto profético crucial nisto tudo. Jesus disse em Mateus 24, versículo 14, "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Esta é uma das profecias mais claras sobre o que deve acontecer antes da volta de Cristo. O evangelho precisa alcançar todas as nações. E a palavra grega para nações aqui é etnos, que significa grupos étnicos, povos distintos, não apenas países geográficos. Durante séculos, vastas porções do mundo islâmico permaneceram praticamente não alcançadas pelo Evangelho. Eram os chamados povos não alcançados, grupos étnicos onde não havia presença cristã significativa, onde ninguém estava pregando Cristo, onde a mensagem do Evangelho simplesmente não chegava. Mas isto está mudando diante de nossos olhos. A tecnologia tem sido uma ferramenta poderosa neste processo. A internet, apesar de todos os seus problemas, tornou-se uma via pela qual o Evangelho está penetrando lugares antes inacessíveis. Websites cristãos em árabe, persa e outras línguas do Oriente Médio estão recebendo milhões de visitantes. Vídeos sobre Jesus, estudos bíblicos online, aplicativos de Bíblia estão alcançando pessoas em seus próprios lares. Canais de televisão, cristãos via satélite, transmitindo em árabe, estão sendo assistidos por milhões em toda a região. Programas que explicam o Evangelho, que respondem perguntas sobre Jesus, que compartilham testemunhos de conversão, estão tendo impacto imenso. E apesar dos esforços de governos para bloquear estes sinais, a mensagem continua chegando. Mas o mais extraordinário é a intervenção divina direta através de sonhos. Isto não é algo que missionários podem fabricar. Não é resultado de estratégias humanas sofisticadas.
É Deus, em sua soberania, visitando pessoas, revelando-se, chamando aqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E isto faz sentido bíblico. O livro de Atos registra o apóstolo Pedro citando o profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Estamos vendo este derramamento. Não apenas em nações tradicionalmente cristãs, mas em lugares onde o nome de Jesus era amaldiçoado. O Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, exatamente como foi profetizado. Há histórias extraordinárias emergindo destas conversões. Há a história de um ímã que odiava cristãos, que pregava contra eles em sua mesquita. Ele teve um sonho onde Jesus apareceu e disse: "Por que você me persegue?" O homem acordou completamente transformado, entregou sua vida a Cristo e agora pastoreia uma igreja clandestina, arriscando sua vida para pregar o evangelho que antes odiava. Há a história de uma jovem mulher em um país do Golfo Pérsico que cresceu em uma família muçulmana estrita. Ela teve uma série de sonhos, onde uma figura luminosa a chamava pelo nome. Após o terceiro sonho, ela arriscou procurar informações sobre Jesus online. Ao ler os evangelhos, reconheceu a voz dos seus sonhos. Ela entregou sua vida a Cristo em segredo, foi batizada clandestinamente e agora discipula outras mulheres que estão vindo à fé. Há ex-terroristas que encontraram Cristo. Homens que lutavam em grupos extremistas, que estavam prontos para morrer, matando infiéis. Mas Jesus apareceu a eles e suas vidas foram transformadas do ódio para o amor, da violência para a paz. Alguns destes homens agora arriscam suas vidas não para destruir, mas para compartilhar o evangelho com seus antigos companheiros. Este avivamento está acontecendo apesar de perseguição intensa. Cristãos ex-muçulmanos enfrentam rejeição familiar, perda de emprego, prisão, tortura e até morte. Suas conversões lhes custam tudo. Mas eles consideram Cristo como valendo infinitamente mais do que tudo o que perderam. E isto nos leva a uma reflexão importante. Enquanto no Ocidente muitos cristãos nominais abandonam sua fé por conveniência, por pressão social, por desejo de se conformar com a cultura secular, no Oriente Médio pessoas estão vindo a Cristo sabendo que isto pode custar suas vidas. Eles não têm ilusões, não esperam prosperidade ou facilidade. Eles abraçam a cruz literalmente, com tudo o que isto implica. Esta é a igreja que está crescendo mais rapidamente no mundo hoje. Não é a igreja ocidental confortável, é a igreja perseguida clandestina radical. É a igreja que se parece muito com a igreja do livro de Atos. E há algo profundamente profético nisto. Jesus disse que construiria sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Durante 14 séculos, pareceu que o Islã havia fechado o Oriente Médio para o Evangelho, mas estava apenas fechado para métodos humanos. Não estava fechado para Deus. E agora, bem debaixo do nariz dos regimes mais opressivos, nas nações mais hostis ao cristianismo, Jesus está construindo sua igreja. Ele está chamando seus filhos. E nem o Islã, nem governos totalitários, nem ameaças de morte podem impedir o que Deus está fazendo. Este é o sinal mais esperançoso de todos, porque nos lembra que o evangelho do reino realmente será pregado em todo o mundo. Que não há povo tão fechado que Deus não possa alcançar. Que não há barreira que possa impedir o amor de Cristo de chegar aos corações que Ele escolheu. E quando olhamos para a profecia de Jesus em Mateus 24, que o evangelho seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então viria o fim, percebemos que estamos mais perto deste cumprimento do que nunca na história. Pela primeira vez, é tecnologicamente possível alcançar cada grupo étnico na Terra. Pela primeira vez, temos traduções da Bíblia em milhares de línguas. Pela primeira vez, missionários de todos os continentes estão indo a todas as partes do mundo.
E pela primeira vez, Deus está se revelando diretamente através de sonhos em escala massiva nas últimas fronteiras do Evangelho. O relógio profético está avançando. A grande comissão está sendo cumprida. E o avivamento no Oriente Médio é uma das evidências mais claras de que estamos vivendo nos últimos dias. Nos dias antes do retorno de Cristo, cada muçulmano que entrega sua vida a Jesus, arriscando tudo, é um testemunho do poder transformador do Evangelho. Cada igreja clandestina que se reúne em segredo é uma prova de que a igreja não pode ser silenciada. Cada sonho onde Jesus aparece é uma demonstração de que ele está ativamente buscando suas ovelhas perdidas. E isto nos desafia. Se pessoas no Oriente Médio estão arriscando suas vidas para seguir a Cristo, qual é a nossa desculpa para uma fé morna? Se eles consideram Jesus valendo mais do que suas próprias vidas, por que nós o tratamos como uma parte opcional de nossa existência confortável? O avivamento no Oriente Médio não é apenas um sinal profético, é também um chamado ao arrependimento para a Igreja Ocidental. É um lembrete de que o Evangelho é poder de Deus para a salvação e que este poder não diminuiu. E quando Jesus voltar, haverá representantes de cada tribo, língua, povo e nação diante do trono, incluindo persas, árabes, curdos, pastuns e todos os povos do Oriente Médio, porque Deus amou o mundo todo, não apenas uma parte dele, e sua salvação está disponível para todos que o invocarem. Os céus sinalizando. Nosso quinto e último sinal nos leva para cima, para além da atmosfera terrestre, para o vasto palco celestial, onde Deus coloca seus sinais mais dramáticos, os astros celestes. Desde o princípio, Deus estabeleceu que os corpos celestiais serviriam como sinais. Em Gênesis 1, versículo 14, lemos: "E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos." Os céus foram criados, entre outros propósitos, para servir como sinais. Não para a astrologia pagã, mas para marcar os tempos de Deus, para anunciar suas intervenções, para comunicar verdades divinas àqueles com olhos para ver. E ao longo da história bíblica, vemos este princípio em ação. Uma estrela anunciou o nascimento do Messias. Escuridão cobriu a terra quando Cristo foi crucificado. E as profecias falam consistentemente sobre sinais celestiais que precederão o retorno de Jesus. Jesus disse em Lucas 21, versículo 25, "E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas." O profeta Joel declarou: "O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." E o livro do Apocalipse está repleto de descrições de eventos celestiais extraordinários que marcarão os últimos dias. Nos últimos anos, temos testemunhado uma série notável de fenômenos celestiais que tem capturado a atenção tanto de astrônomos quanto de estudiosos da profecia. Eclipses solares, luas de sangue, alinhamentos planetários raros, todos ocorrendo em padrões que parecem mais do que mera coincidência. Vamos começar com as luas de sangue. Entre 2014 e 2015, ocorreu algo chamado Tetráde de Luas de Sangue. 4 eclipses lunares totais consecutivos, onde a lua assume uma aparência avermelhada. Por si só, isto não seria extraordinário. Mas o que tornou esta tétrade especialmente notável foi quando ela ocorreu. Cada um dos 4 eclipses lunares coincidiu exatamente com festas judaicas importantes. Os 2 primeiros ocorreram durante a Páscoa Pesach. Os 2 últimos durante a festa dos tabernáculos, Sukkot. A probabilidade matemática disto acontecer por acaso é extremamente baixa. E isto não foi a primeira vez na história. Tetrades de luas de sangue coincidindo com festas judaicas ocorreram apenas algumas vezes nos últimos 500 anos.
E cada vez que aconteceram, eventos significativos na história de Israel se seguiram. Em 1493 a 1494, durante a expulsão dos judeus da Espanha, houve uma tétrade. Em 1949 a 1950, durante a Guerra da Independência de Israel e o estabelecimento do moderno Estado de Israel, houve outra. Em 1967 a 1968, durante a Guerra dos 6 Dias, quando Jerusalém voltou ao controle israelense, houve mais uma. E então veio a tétrade de 2014 a 2015. Estatisticamente, não haverá outra tétrade coincidindo com festas judaicas por centenas de anos. Então, se Deus estava usando estes sinais celestiais para marcar momentos significativos na história de Israel, o que a tétrade recente estava anunciando? Alguns argumentam que ainda estamos vendo as consequências, que eventos significativos relacionados a Israel ainda estão se desenrolando. Outros acreditam que foi um aviso, uma chamada para vigilância. O que é inegável é que as probabilidades destes alinhamentos serem puramente coincidentes são astronômicas, mas não são apenas as luas de sangue. Eclipses solares também têm ocorrido em padrões notáveis. Em 21 de agosto de 2017, um eclipse solar total cruzou os Estados Unidos de costa a costa. Um evento que não ocorria há quase 100 anos. 7 anos depois, em 8 de abril de 2024, outro eclipse solar total cruzou os Estados Unidos, mas em uma trajetória diferente. Quando você sobrepõe os caminhos destes dois eclipses, eles formam um X gigante sobre a América. O ponto de interseção deste X está sobre uma região chamada New Madrid, conhecida por ser uma das zonas sísmicas mais perigosas dos Estados Unidos. E o período de 7 anos entre os dois eclipses corresponde ao conceito bíblico de uma semana de anos, um período frequentemente associado com julgamento e conclusão de ciclos. Isto é profético? É um sinal de julgamento iminente sobre a América? Não podemos afirmar com certeza, mas é no mínimo notável. E para aqueles que creem que os céus foram criados para sinais, é difícil ignorar. Eclipses também têm marcado eventos significativos na história de Israel. Em 29 de novembro de 1947, quando a ONU votou pela partilha da Palestina, abrindo caminho para o Estado de Israel, houve um eclipse solar parcial visível sobre a região. Em 14 de maio de 1948, o dia em que Israel declarou independência, a lua estava em sua fase nova, simbolicamente um novo começo. Alguns estudiosos têm rastreado padrões de eclipses solares que ocorrem no dia de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, que muitos acreditam será o momento do retorno de Cristo. E têm descoberto correlações interessantes com eventos proféticos ao longo da história. Mas além de eclipses, há outros fenômenos celestiais que têm capturado a atenção. Cometas incomuns têm sido observados. Em 2020, um cometa chamado Neowise foi visível a olho nu, algo raro. Historicamente, cometas têm sido vistos como presságios, sinais de mudança iminente. Embora devamos rejeitar superstições pagãs, não podemos ignorar que a Bíblia, de fato, associa sinais celestiais com eventos significativos. Alinhamentos planetários raros também têm ocorrido. A conjunção de Júpiter e Saturno em dezembro de 2020 foi a mais próxima em quase 400 anos. Para alguns, isto evocou a estrela de Belém, que muitos astrônomos acreditam ter sido uma conjunção planetária similar. Asteroides têm passado perigosamente perto da Terra com frequência crescente. Embora nenhum tenha atingido nosso planeta recentemente, o livro do Apocalipse fala de objetos celestiais caindo sobre a Terra durante os julgamentos finais. A mera possibilidade disto acontecer, que antes parecia ficção científica, agora é reconhecida como uma ameaça real por cientistas. A atividade solar também tem sido notável. Tempestades solares,
erupções de massa coronal, ciclos solares intensos, todos com potencial para afetar dramaticamente a vida na Terra. Um pulso eletromagnético solar suficientemente forte poderia devastar redes elétricas, sistemas de comunicação, satélites. E a Bíblia fala sobre o Sol e as estrelas sendo afetados nos últimos dias. O que devemos fazer com tudo isto? Primeiro, devemos reconhecer que Deus é o Criador dos céus. Ele os governa. Ele os usa para seus propósitos. Salmo 19 declara: os céus declaram a glória de Deus. Eles não são apenas matéria inerte flutuando no espaço. São parte da criação de Deus, sob sua autoridade, usados por Ele para comunicar. Segundo, devemos evitar dois extremos. Por um lado, não devemos cair em astrologia ou interpretações supersticiosas dos fenômenos celestiais. A Bíblia condena claramente a adoração dos astros, ou a tentativa de adivinhar o futuro através deles. Por outro lado, não devemos ser tão naturalistas que descartemos completamente a possibilidade de Deus usar os céus como sinais. A postura bíblica é de discernimento informado. Jesus repreendeu os fariseus porque conseguiam prever o clima observando o céu, mas não conseguiam discernir os sinais dos tempos. Ele esperava que eles fossem capazes de interpretar o que Deus estava fazendo através dos sinais ao seu redor. Terceiro, devemos lembrar que sinais celestiais, por mais impressionantes que sejam, são apenas isso, sinais. Eles apontam para algo maior. Assim como uma placa de trânsito indica a direção, mas não é o destino, os sinais celestiais apontam para eventos proféticos, mas não são os eventos em si. O que os céus estão nos dizendo através destes fenômenos extraordinários? Eu acredito que estão nos dizendo que estamos vivendo em dias especiais, que o relógio profético está avançando, que Deus está ativamente preparando o cenário para os eventos finais da história humana como a conhecemos. Cada eclipse, cada lua de sangue, cada alinhamento raro é como um toque de sino celestial, chamando nossa atenção, dizendo: prestem atenção, algo grande está acontecendo, algo maior está por vir. E quando combinamos os sinais celestiais com os outros sinais que exploramos hoje, as novilhas vermelhas, o Mar Morto ganhando vida, os sons misteriosos, o avivamento no Oriente Médio, um quadro coerente emerge. Um quadro de convergência profética sem precedentes. Individualmente, cada um destes sinais é notável. Mas juntos, acontecendo simultaneamente em nossa geração, eles formam um padrão impossível de ignorar. A Bíblia fala sobre uma geração que verá todos estes sinais convergindo. Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas, e acrescentou: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Qual geração Jesus estava falando? A geração que veria estes sinais começarem a se cumprir. A geração que testemunharia a convergência profética. E há um forte argumento de que somos essa geração. Os céus continuam sinalizando. A cada ano, novos fenômenos celestiais ocorrem. Enquanto o mundo os vê apenas como curiosidades astronômicas, aqueles com entendimento profético reconhecem que são muito mais. São lembretes de que vivemos em um universo governado por um Deus soberano que conhece o fim desde o princípio e que está orquestrando a história para seu clímax glorioso. E assim chegamos ao fim de nossa jornada através destes 5 sinais proféticos extraordinários. Mas, na verdade, este não é um fim, é um começo. Um convite para uma nova forma de viver, uma nova perspectiva, uma nova urgência. Vimos as novilhas vermelhas em Israel, preparando o caminho para o terceiro templo. Vimos o Mar Morto começando a ganhar vida, cumprindo profecias de Ezequiel. Ouvimos sobre sons misteriosos nos céus, ecoando as trombetas apocalípticas. Celebramos o avivamento extraordinário no Oriente Médio, onde o Evangelho está penetrando as últimas fronteiras.
e observamos os céus sinalizando através de eclipses, luas de sangue e alinhamentos celestiais raros. Individualmente, cada sinal é significativo, mas juntos eles formam uma sinfonia profética, uma harmonia de sinais dizendo a mesma coisa. O tempo está se esgotando. A história, como a conhecemos, está se aproximando de seu clímax. O rei está voltando, mas deixem-me ser claro sobre algo crucial. Estes sinais não devem produzir medo naqueles que pertencem a Cristo. Devem produzir esperança, expectativa, júbilo. Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Para os que creem, o retorno de Cristo não é uma ameaça, é uma promessa. É a bendita esperança de que Paulo fala. É o dia pelo qual ansiamos, quando veremos face a face aquele que amamos. Quando toda lágrima será enxugada, quando a dor e a morte não existirão mais, quando finalmente estaremos em casa. Mas estes sinais também são um chamado urgente para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. São alertas de misericórdia. São oportunidades para reconsiderar, para se arrepender, para se preparar. A porta da graça ainda está aberta, mas não ficará aberta para sempre. Haverá um último dia, um último chamado, uma última oportunidade. E ninguém sabe quando esse dia chegará. Jesus contou a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, tinham óleo em suas lâmpadas, estavam preparadas quando o noivo chegou. 5 eram nécias, não se prepararam. E quando o noivo finalmente chegou, a porta se fechou. E as palavras mais terríveis de todas foram ditas: não vos conheço, não sejam como as virgens nécias. Não presumam que sempre haverá mais tempo. Não vivam como se este mundo fosse tudo. Não ignorem os sinais ao seu redor. Se você está ouvindo estas palavras e seu coração está sendo tocado, se algo dentro de você está despertando, reconheça que este é o Espírito Santo chamando você. Não resista. Não endureça seu coração. Não deixe para amanhã a decisão mais importante de sua vida. Arrependa-se de seus pecados. Reconheça que você precisa de um Salvador. Creia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Convide-o para ser o Senhor de sua vida. E faça isto hoje. Para aqueles que já são cristãos, estes sinais são um chamado para despertar de nossa letargia espiritual. Por muito tempo, a Igreja Ocidental tem vivido como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Temos nos acomodado em nossa zona de conforto. Temos tratado nossa fé como um hobby opcional, não como a realidade central de nossa existência. Mas os sinais estão gritando: acordem, o tempo é curto, o Rei está voltando. Como devemos viver à luz disto? Com urgência santa, com paixão renovada, com foco eterno. Devemos evangelizar como se cada conversa fosse nossa última oportunidade de compartilhar Cristo, porque pode ser. Devemos orar com fervor, sabendo que estamos em uma guerra espiritual e o clímax está próximo. Devemos viver em santidade, não por legalismo, mas porque amamos aquele que está voltando e queremos estar prontos para encontrá-lo. Devemos valorizar o que é eterno e liberar o que é temporal. As coisas deste mundo estão passando. Carreira, dinheiro, status, conforto, tudo isto é temporário. Mas almas são eternas. O reino de Deus é eterno. Nossa recompensa no céu é eterna. Onde você está investindo sua vida? No que passará ou no que permanecerá? E devemos viver com esperança contagiante. O mundo está cheio de desespero, ansiedade, medo. Mas nós temos esperança. Sabemos como a história termina. Sabemos que Jesus vence. Sabemos que a justiça triunfará, que o mal será derrotado, que o bem prevalecerá. Esta esperança deve ser visível em nossas vidas. As pessoas ao nosso redor devem ver algo diferente em nós. Uma paz que transcende circunstâncias. Uma alegria que não depende de situações externas. Uma confiança que não é abalada pelas tempestades da vida. E quando nos perguntarem, e eles perguntarão: por que você é diferente? De onde vem essa esperança?
Então teremos a oportunidade de compartilhar sobre Jesus, sobre sua morte e ressurreição, sobre sua promessa de voltar. Os sinais proféticos não são apenas informações interessantes. São chamados para a ação. São convites para a mudança. São lembretes de que cada dia conta, cada escolha importa, cada alma tem valor eterno. Há uma geração antes de nós que nunca viu estes sinais convergirem assim. Há uma geração depois de nós que talvez não tenha a oportunidade de vê-los, porque Cristo já terá voltado. Mas nós estamos vivendo neste momento extraordinário da história. Nós somos a geração privilegiada que está testemunhando o cumprimento de profecias antigas. Que privilégio, que responsabilidade, que oportunidade. Não desperdice este momento. Não durma através desta hora crucial. Não seja como aqueles nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam e eram dados em casamento, completamente alheios ao julgamento iminente, até que as águas vieram e os levaram. Jesus disse que seria assim novamente nos dias de sua vinda. As pessoas vivendo em normalidade presumida, enquanto os sinais se multiplicam ao seu redor. Mas ele também disse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar não significa abandonar nossas responsabilidades ou viver em pânico. Significa viver com consciência espiritual aguçada. Significa ter nossos olhos fixos, tanto nas realidades terrenas quanto nas celestiais. Significa estar ocupados com o trabalho do reino, enquanto aguardamos o retorno do Rei. E aqui está a beleza disto tudo. Mesmo se estivermos errados sobre o timing, mesmo se estes sinais não significarem que estamos tão perto quanto pensamos, vivemos perdendo algo ao viver com urgência santa? Ao compartilhar o Evangelho fervorosamente? Ao investir em eternidade? Ao viver em santidade? Absolutamente não. Mesmo se Jesus não voltasse em nosso tempo de vida, viver com expectativa de sua vinda nos torna melhores cristãos, mais efetivos para o reino, mais focados no que realmente importa. Mas, e se estivermos certos? E se esta realmente for a geração que verá o retorno de Cristo? Então cada dia é precioso. Cada oportunidade de compartilhar o Evangelho é crítica. Cada escolha de como investimos nosso tempo tem ramificações eternas. Encerro com esta pergunta pessoal e penetrante. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Não em termos de perfeição, ninguém está perfeitamente pronto. Mas em termos de pertencer a Ele, de estar em seu rebanho, de ter seu nome escrito no livro da vida. Se a resposta é sim, então viva com ousadia, compartilhe com urgência, ame com intensidade, sirva com paixão. O Rei está voltando, e quando ele vier, queremos ouvi-lo dizer: bem está, servo bom e fiel. Se a resposta é não, ou se você não tem certeza, então hoje é o dia da salvação. Não espere, não adie, clame a Jesus agora. Ele prometeu: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os sinais estão aí. Os céus estão gritando. A criação está gemendo. A história está convergindo. E em meio a tudo isso, uma voz amorosa chama: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Responda a esse chamado. Junte-se àqueles que estão vigiando. Torne-se parte da geração que não apenas reconhece os sinais, mas vive à luz deles, porque, queridos, o Rei está voltando. E quando ele vier, que possamos estar entre aqueles que levantam suas cabeças com alegria, não com medo. Entre aqueles que dizem com convicção e expectativa: sim, venha, Senhor Jesus. Os sinais proféticos estranhos que exploramos hoje não são tão estranhos afinal. São exatamente o que a palavra de Deus prometeu. São confirmações de que nossa fé não é vã, que nossa esperança não é ilusória, que nossa confiança não é mal colocada. Deus está cumprindo sua palavra. O plano está se desenrolando. A história está marchando para seu destino divino. E a pergunta não é se Cristo voltará, mas se estaremos prontos quando ele vier. Que estas palavras não sejam apenas informação que entra por um ouvido e sai pelo outro. Que sejam transformação, que sejam motivação,
que sejam inspiração para viver diferentemente, amar mais profundamente, servir mais fielmente e esperar mais fervorosamente pelo dia glorioso, quando ouviremos o som da última trombeta e veremos o Rei dos Reis descendo das nuvens com poder e grande glória. Até aquele dia, vigiemos, trabalhemos, esperemos, e que nossas vidas sejam um testemunho vivo de que servimos a um Deus fiel, que mantém suas promessas e cujo Filho está voltando em breve. Maranata! O Senhor vem. Esteja pronto, esteja vigiando, e quando você vir estes sinais, lembre-se, o Rei está voltando. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:7.